Então, mas antes da pergunta, eu queria só entender, porque eu perdi minha prima e minha tia semana passada. Como é que elas tiveram uma melhora e depois uma piora absurda, rápida, assim? Elas estavam num tratamento, melhoraram e pioraram logo em seguida. O que o vírus... Como que é o funcionamento desde que você se contamina até você entubado? Assim, o que acontece com o organismo? Assim, eu brinco com o pessoal, olha, pessoal, esse vírus é um vírus sem vergonha. Você não tem mais o que a gente... Não tem grupos. Hoje em dia... Hoje em dia não tem mais grupo de risco, as né? pessoas estão suscetíveis. E essas novas variantes, elas têm se espalhado muito rápido. Então, consequentemente, vai estar expondo mais pessoas, mais jovens e tal. O que acontece? Esse vírus, ele tem um grande problema para as pessoas, é que o vírus, como eu falei, ele não tem vida porque ele precisa estar dentro da célula para sobreviver. Ele tem um receptor na célula, na maioria dos nossos órgãos. Ele tem o quê? Um receptor, porque para um vírus entrar na célula, ele precisa ter um receptor ali. Na célula tem uma partezinha que ele se liga e entra. Se não tiver uma porta de entrada, não acontece. Esse vírus, ele entra em diversos órgãos do nosso corpo. Do coração ao pulmão, enfim. Então, se ele tem o que a gente chama, é um receptor chamado ACE2 ou ACE2. Então, e aí aquela coroazinha, coronavírus não tem aquela coroa que eu estava falando? Aquela é a chave. E a chave, ele tem fechadura em vários órgãos do nosso corpo, de células distribuídas em nosso corpo inteiro. Chega lá, entra em nossa célula. Então, se chega um ponto dele se espalhar no nosso corpo, mesmo que você esteja se recuperando bem, se ele gerou, por exemplo, ele se multiplicou e ocupou vários órgãos, entrou no coração, enfim, vários órgãos do nosso corpo, aparentemente você está se recuperando, tem uma estabilidade, é muito instável. De repente, qualquer oscilação do nosso sistema imunológico, que tiver qualquer oscilação que possibilite o vírus se multiplicar, exacerbada, imagina, já está no nosso corpo inteiro, ele vai se espalhar a um ponto que o nosso organismo não vai resistir. Caramba, que é muito rápido. Que é muito rápido, a ração é muito rápida. Então, por isso a gente sempre fica com medo, pessoal. Olha, esse vírus não é tão simples assim. Então, se ele se espalha, se ele ocupou vários órgãos em nosso corpo, a possibilidade dele levar o nosso corpo ao colapso é muito rápida. Caramba, cara. Então, assim, olha, não, mas ele tá melhorando. Mesmo assim, a gente vai continuar todos os cuidados possíveis. Até que tenha completa recuperação. Por isso fica sempre a observação. Porque o vírus entra em tudo que é parte do nosso corpo. Qualquer oscilaçãozinha, ele faz o nosso corpo entrar em colapso. Ele fica procurando brechas? É como se ele ficasse porque o vírus procurando? é sempre a briga, né? Ele entrou no nosso corpo, ele tá espalhado... Tá em tudo que é célula do nosso corpo. Não todas, mas enfim. Essa é uma linguagem bem popular. E aqui dentro ele vai se multiplicando... Ele tá em nossa célula. Ele precisa de nossa célula para se multiplicar. Porque ele faz uma cópia dele. É tipo uma Xerox. Ele vai copiando ele mesmo. Copiando. Então, se ele tá ali, o sistema imunológico, se nós temos ali a vacina que tem anticorpos... Não, mas, por exemplo, meu corpo, 2 dias e pelo menos os efeitos dele no meu corpo sumiram. O que meu corpo fez? Meu corpo conseguiu combater ele. E uma outra pessoa já não consegue neutralizar, ele continua se espalhando. Exatamente. Aí vai pro pulmão e tal. Aí, se ele se espalhar a esse ponto, quando ele tá em um estágio grave, ele se espalhou abruptamente, qualquer oscilação, se o sistema imunológico que tá ali, o sistema imunológico é tipo assim, sempre tá atento. Se o vírus sai da célula para infectar outra, o sistema imunológico ataca. E assim, vai atacando, até controlar. Mas qualquer oscilaçãozinha, quando a pessoa tá num estado de tratamento, ela tá muito suscetível, fraca. Naquele momento que, de repente, ao invés de sair de uma célula, sai de uma quantidade enorme de células do nosso corpo, aí é fatal. E o que é essa cepa nova? São várias cepas, né? Cara, isso aqui é assustador. Não é uma só, são várias. Por exemplo, de Manaus é uma... Na verdade, tem mais de 850 cepas, variantes no planeta. Caramba. Mais de 850. As que mais assustaram foi essa do Reino Unido, foi essa da África do Sul e a do Brasil, a P1, né? Que surgiu lá assim, primeiro identificado em Manaus e tal, mas já está no Brasil inteiro. O que essas variantes fazem, basicamente, elas
tem uma capacidade de dispersão de um para o outro muito rápida, muito mais eficiente do que a outra. Por isso elas se tornam dominantes. Porque ela tem algumas características dela. Como eu falei, ela é um papel aqui, tá? Tem um monte de letrinhas. Ela vai precisar de nossas células para chegar lá e se fazer replicar. Nessa replicação pode mudar uma letra, pode mudar uma palavra, pode mudar uma frase, que muda o significado. Essa mudança de significado dela, das letrinhas do vírus, pode dar capacidade a eles. Pra melhor ou pra pior? Pra melhor ou pra pior. Se for pra pior, ela morre e não... Ela não se torna dominante. Ela não se torna dominante. Agora, se ela melhorar... Que é o que pode acontecer. Que é o que tá acontecendo. Então, ela se espalha muito rápido. Por exemplo, essas novas variantes, ela mantém mais tempo de incubação. Ou seja, você tá com ela e você tá passando e não desenvolve a doença. Que é bom pra ela. Pra ela, porque ela consegue dispersar mais. Então, esse é o objetivo da vida. Ele quer continuar vivo. Então, você fala, então, eu não tenho a doença. Se a gente não se cuida, o que a gente vai fazer? Dispersar. Exatamente. Se a gente se cuida, ela pode ficar 1, 2, 10 dias ali, então a gente tá se cuidando. Te engana, basicamente. Outra coisa, aquela coroazinha dela, que houve mutações. Que é a chave. Que é a chavezinha que a gente, pra entrar lá nas fechaduras. O que é que ela faz? Ela tem uns pontos, a gente chama do Receptor Binding Domain, que é o receptor de ligação antígeno, que vai ligar aqui o domínio. Eles fazem umas conformações para ligar nessa fechadura. Nessas, elas já estão prontinhas para chegar, ligar e entrar. É mais rápido? Mais rápido, muito mais eficiente. Então, elas vão desenvolvendo essas estratégias. Por isso que a gente precisa, por mais que tenha essas enganações, para não passar. Então, consequentemente, se elas vão espalhando, elas vão se tornando mais suscetíveis, vai pegando pessoas, já não é mais velho, jovem, vai pegando todo mundo. Então, assim... Mas por que as primeiras eram mais idosos e essas novas não mais? Exato, porque, na verdade, não só mais, já pegou tudo, assim, o vírus está se adaptando. O vírus está se adaptando não apenas... Talvez, me corrija se eu estiver errado, é porque o nosso sistema de defesa era mais forte do que de uma pessoa idosa. Sim, só que isso já não está adiantando mais. Já não está adiantando mais tanto quanto antes. Tá. Antes era mais, a pessoa mais velha, a pessoa que tem comorbidade estão mais em risco. Sim, hoje também. Continua assim. Só que o vírus também está se adaptando às pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens também, que fazem mais festas, que fazem isso, aquilo, estão se expondo, estão dando exatamente o que o vírus quer. Me dê um corpo para eu me adaptar a ele. Entendi. Exatamente, me dê um corpo para eu me adaptar a ele. Ele se adaptando a essas pessoas mais jovens... E vai se espalhando. E vai levando para internação, estado grave. E nisso, quando as pessoas mais jovens vão para uma UTI... Eu tô ficando assustado, pra ficar assustado mesmo? Assim, eu tô... Na verdade, assim, não é que... É meio assustador isso, né? Porque... O mundo já tá assim... Mas eu tô projetando isso pra uma coisa pior, cada vez pior. Por isso que a gente tá brigando tanto. Pra que as pessoas se cuidem. Fala, pessoal, nós já afetamos a parte da população que tá se cuidando. Elas estão colaborando demais e elas estão sofrendo muito psicologicamente. Então, por isso que eu sempre trabalho... Eu não gosto de trabalhar essa técnica do terror, porque essas pessoas estão sendo massacradas. Mas, falando a verdade, quando as pessoas estão se assustando, então precisa chegar nas pessoas e falar, olha, isso é responsabilidade sua também. Então, olha, não é pra ficar em pânico, mas você tem que ficar... Você tem responsabilidade. Porque, assim, se você tá dando um corpo para o vírus... está colaborando para que ele se adapte, que ele se espalhe. Você é um vetor que está levando esse vírus para mais e mais pessoas. Mesmo que não te afete. E mesmo que não te afete, você vai afetar outro. Mas não adianta. Mas é horrível ficar em casa. Eu falei, vai para uma intubação. Você já viu um desenhozinho como se intuba uma pessoa? Como que é? Mas, assim, coloque só um exemplozinho de colocar um tubo na sua... E vai lá embaixo... Na goela... Goela abaixo para você poder respirar. Caramba. E o pior, você acha isso ruim? E se você não tiver isso? Como tá acontecendo? Acesso a isso. Você sabe que é morrer afogado, então passe 12 minutos embaixo da água. Isso vai acontecer contigo, meu filho. Você vai ficar sem oxigênio. Porque ele vai afetar seu pulmão. Seu pulmão não vai ter condições de obter oxigênio do ar. Caramba. Então se você não tá tendo responsabilidade, você tá colaborando
Não é mais indireta, não. É diretamente para pessoas estarem morrendo no nosso dia a dia. Então, você que acha que a gente tá brincando, tá falando. A gente tá ali no dia a dia, meu filho. A gente tá perdendo pessoas, não só a vida as pessoas que estão doentes, mas a equipe que tá na frente, tá na linha de frente. Tá perdendo psicologicamente eles. Perdendo por causa do vírus também que tá exposto. As pessoas estão expostas. A gente tá destruindo as pessoas que nós temos, que estão ajudando, que estão trabalhando. A gente tá perdendo também. A gente vai ter já estamos tendo e vamos ter ainda um problema de saúde pública mental pós-pandemia que a gente nunca teve antes. Nunca teve antes. Imagino.